Bom dia, igreja. Meu nome é Mauro Gamboa. É um privilégio estar aqui nessa manhã com temor e tremor diante de Deus e diante de cada vida preciosa que está nesse lugar. Nós estávamos cantando agora: o que Deus falou irá cumprir. Tudo o que Ele falou, tudo vai se cumprir. Você crê nisso? Amém? Eu sou casado com a Adriana. A Adriana, não vou pedir para ela ficar em pé, não. Mas é a mulher linda, maravilhosa que Deus colocou do meu lado para a jornada desse lado da eternidade. E pai do Cristiano, também da Marina, porque eles casaram e são uma só carne. E vô da Manuela. A Manuela é um doce, então eu sou um vô babão, né? Mas o texto que Deus preparou para que nós meditássemos e ouvíssemos a voz do Espírito nessa manhã, nessa continuidade da série Encontros. Aliás, essa série tem sido tão especial, tão profunda. O Evangelho de João, ele tem coisas tão lindas. Ele descreve de uma forma tão maravilhosa Jesus, o Filho de Deus. E eu te convido a abrir tua Bíblia em João capítulo 4, do versículo 43 até o 54. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando ele chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho, continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar?
Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado que através da Tua palavra e da revelação do Teu Espírito, nós nos encontramos e podemos desfrutar da Tua poderosa e eterna presença. Que nessa manhã, Senhor, Teu Espírito Santo tenha liberdade para manifestar, para revelar, para cumprir os desígnios que Tu tens para cada vida neste lugar. E que a minha vida, Pai, não possa ser empecilho para isso. Que apesar de mim, Pai, Teu Santo Espírito possa fluir e encher esse lugar, encher cada coração e fazer transbordar, Senhor, aquilo que é Teu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Este Evangelho de João, aqui no capítulo 4, no versículo 43, diz que depois de 2 dias ele partiu para Galiléia. O que são esses 2 dias? Porque João registra que depois de 2 dias ele partiu para Galiléia. Porque nesses 2 dias que antecederam sua chegada em Caná da Galiléia, Jesus estava em um poço, naquele episódio da mulher samaritana. Jesus tinha chegado àquele poço e tinha encontrado aquela mulher samaritana. E isso tem muito a ver com o que João registra na sequência e que nós lemos aqui. Samaria era um povo considerado indigno. O povo samaritano não era visto com bons olhos pelos judeus. E essa rusga entre os samaritanos e os judeus, ela começou muito tempo atrás. Essa rusga começa quando Salomão morre e Roboão, seu filho, assume o trono de Judá. E há uma divisão, porque Jeroboão assume o reino do norte e Roboão assume o reino do sul, onde está Jerusalém, onde era chamado o reino de Judá. Descendentes de Judá, dos filhos de José. E essa divisão, ela vai se acentuar na medida em que o tempo passa. Porque vai acontecer coisas que vão tornando o reino do norte um lugar onde entram os inimigos e ali se estabelecem. Portanto, aqui é importante lembrar que divisão é algo que enfraquece. E a promessa de José, quando José abençoa seus filhos, as tribos, nessa promessa ele diz que o cetro, o governo, jamais se apartaria de Judá, até que viesse o rebento, até que viesse aquele que foi prometido, que era Jesus. Portanto, havia um compromisso de Deus. E nessa divisão, é importante nós ficarmos atentos a isso, porque é um momento que nós vamos ter eleições e há uma certa divisão no nosso país. Essa divisão não traz crescimento, essa divisão não traz edificação. Essa divisão tem separado, inclusive, famílias. E nós precisamos viver esse momento com temor e tremor, olhando para as Escrituras, olhando para 2 Reis, 1 Reis, aonde fala as consequências dessa divisão. Essa divisão trouxe prejuízo. Nós somos de Jesus Cristo e temos um compromisso em manifestar o amor dele. Amém?
Diz a palavra que um rei chamado Salmaneser, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Note que ele fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel acontece quando sobe Salmaneser, rei da Síria. Oséias é subjugado, mas o rei da Síria encontra conspiração em Oséias, porque ele envia mensageiros a So, rei do Egito, e não paga tributos ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. E aí ele sitiou Samaria durante 3 anos. E no 9º ano de Oséias, Salmaneser toma Samaria, e aí ele faz algo muito ruim. Ele leva israelitas daquela região para outras regiões que ele havia conquistado antes, e ele traz outros povos dessas outras regiões e mistura com os israelitas. E esses outros povos trazem os seus costumes, as suas religiões. Eles trazem o politeísmo. Então começa a haver uma divisão muito grande, porque eles começam a incorporar outros deuses. E o povo de Deus, o povo que estava adorando a Deus em espírito e em verdade, desejava continuar adorando ao único e verdadeiro Deus. Então essa divisão ela faz com que Samaria se torne cada vez mais discriminada, e por Samaria ser discriminada, ela começa a se isolar. E Samaria está no caminho entre a Judeia e a Galileia. E quando os peregrinos passavam da Galileia para a Judeia e da Judeia para a Galileia, havia hostilidade. Havia entre esses povos cada vez mais uma hostilidade que crescia. Depois, mais para frente, o povo de Samaria faz um templo em cima do Monte Gerizim. E lá nesse templo, em cima do Monte Gerizim, eles começam a adorar. Mais adiante, os macabeus vão, invadem esse templo e o destroem. Então, a sequência de eventos entre os samaritanos e os judeus, ela é realmente muito complicada. Daí vem a força do fato de Jesus parar no poço de Jacó, de Jesus anunciar o evangelho do reino à samaritana e de Jesus encontrar naquela mulher fé, de tal maneira que ela não só ouve a Jesus, mas ela também parte para a cidade. Uma mulher que, além de ser de um povo discriminado, era discriminada. Uma mulher que já tivera 5 maridos, e o 6º que agora tinha não era dela. Jesus diz isso a ela. Está nesse capítulo 4. E essa mulher, então, é tomada pelos rios de água viva que estão dentro do teu coração, que entraram quando tu creu que Jesus era o Senhor e o Salvador, e que o Espírito se encarrega de fazer fluir. E ela vai anunciar, ela passa por cima da discriminação e vai anunciar que o Messias havia chegado, que encontraram um homem, e esse homem era o Messias, e ele disse tudo o que eu havia feito. E essa mulher sai como uma evangelista de um povo discriminado, uma mulher discriminada. Essa mulher tinha que pegar água ao meio-dia e carregar a água pesada até sua casa, porque ela não queria contato, ela não queria estar perto de outras pessoas.
E essa mulher vai e anuncia aos samaritanos. Sabe, eu estou com 59 anos. Dia 7 de janeiro, eu efetivamente estou nos 60 mais. Cadê os 60 mais aqui? Levanta a mão aí. Aê, glória a Deus. E nessa vida eu tenho visto pessoas que têm aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não o anunciam porque dizem assim: eu tenho pouca cultura. Eu tenho pouco estudo. Eu não gosto de falar. Eu sou tímido. Larga a mão disso. Larga a mão disso. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no teu coração. E aquelas torrentes de água viva estão fluindo, que elas se derramem ao derredor da tua vida. E onde tu fores, tu anuncie a razão da esperança que há no teu coração. Amém? Você vai fazer isso? Não. Com esse tipo de amém não vai sair isso. Vocês estão dispostos a transbordar sobre aquele que tem sede? Glória a Deus. Agora eu creio que vai haver um transbordo. Passou por cima de tudo. Passou por cima do sentimento de inadequação. Passou por cima da baixa autoestima. Passou por cima do sentimento de não pertencimento, passou por cima da vergonha, passou por cima da autopreservação, passou por cima da discriminação, passou por cima de tudo. E ela anunciou o Evangelho. Por isso João diz, depois desses 2 dias em Samaria, Jesus retoma a viagem para a Galileia. Parece que Jesus fez uma parada ali, casual, só para matar a sede. Toda vez que Jesus te parar, presta atenção, porque Ele está fazendo algo que produz impacto na eternidade, na tua vida. Não existem casualidades, nem contratempos com Jesus. Somente cristocidências, carregadas de poder e impacto eterno. Impacto eterno. Toda vez que você encontrar alguém que você não esperava encontrar naquele lugar, toda vez que acontecer algo que você não imaginava que ia acontecer, toda vez que acontecer algo que é estranho, entre aspas, redobra a tua atenção, porque se tu estás caminhando com Jesus, Ele está produzindo nesse momento algo soberano, eterno e profundo na tua vida e ao redor dela. Amém? No versículo 44, João registra, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Alguém aqui já ouviu aquele dito popular, santo de casa não faz milagres? Já ouviram isso? Não sei se eu que sou antigo que já ouvi isso, mas santo de casa não faz milagre. Gente, esse ditado é mais antigo do que vocês pensam. Esse ditado popular, ele remonta à época de Jesus. E Jesus diz isso aqui. Mas que engraçado, né? Jesus estava lá em Samaria, uma mulher com vida devassa creu, um monte de gente passou a crer nele, e agora Jesus lembra esse ditado. Versículo 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa. Se nós olharmos em Mateus, no capítulo 13, do versículo 54 ao 58, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte, Mateus 13, do 5:4 ao 5:8. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria
e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E as consequências disso são desastrosas, porque no versículo 58 diz que ele não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O santo de casa, nesse caso, é nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Quando nós agimos em seu nome, por mais familiar que seja a pessoa, é Deus que está agindo através dela. Não menospreza circunstâncias onde a palavra te chega por alguém que você julga que não teria uma palavra para te entregar. Teste tem repetidas vezes aqui falado que quando uma criança chega perto dele para falar algo, ele põe muita atenção. E durante a minha vida, eu trabalhei um tempo como programador, analista implantador de sistemas. E eu estava fazendo um trabalho em Florianópolis, mais precisamente em São José. Cobrasol. Quem é que conhece o Cobrasol aqui? Ó, o pessoal conhece. Eu estava lá no Cobrasol, fazendo um trabalho numa empresa que tinha 5 filiais, e eu estava mexendo no sistema de faturamento dessa empresa. E se a mexida não desse certo, no outro dia de manhã, nenhuma das 5 unidades faturava. E essa empresa, naquela época, emitia 2.000 notas por dia. Aí você imagina você tentando fazer alguma coisa para funcionar, para que... O Sérgio está rindo, sabe o que eu estou falando, né, Sérgio? E aí, para que funcione no outro dia, a pressão te mói. Toda vez que a gente sabe que tem muitas pessoas esperando nossa ação, nossa participação, a pressão nos comprime. E eu passei o dia inteiro tentando arrumar aquele programa. E eu tinha levado a Adriana e o Cristiano, que na época tinha 5, 6 aninhos de idade. E eles estavam no hotel. E eu queria terminar aquele serviço, aquele trabalho de uma vez, para ir para o hotel com eles e jantar. E eu passei o dia inteiro em cima do problema, era um problema só, um probleminha. E eu não conseguia resolver, eu passei o dia inteiro em cima daquilo. Sabe quando teus miolos começam a esquentar e parece que eles estão fritando? Eu tinha essa sensação. Acho que se botasse uma compressa de água fria aqui, ia sair fumacinha. E eu estava assim. E aí deu 6 horas e não saiu, deu 6:30 não saiu, deu 7 não saiu, deu 8 e não saiu, e mais uma pressão. Minha esposa e meu filho, que eu amo, estavam no hotel com fome, esperando que eu fosse pegá-los para jantar. Então, às 9 da noite, eu fui lá, peguei eles para jantar. Jantamos, eu nem sei o que eu comi, nem que gosto tinha comida. E eu larguei eles no hotel. E voltei para o escritório da empresa. Enquanto eu voltava para o escritório da empresa, o meu filho, que tinha 6 anos na época, disse para minha esposa: mamãe, vamos orar pelo papai, para que Deus dê sabedoria a ele, e ele consiga resolver isso. Eu não sabia. Eu estava indo para lá, eu estava dirigindo. E eu sentei na cadeira. E eu olhei para aquele trechinho de lógica, para aquele pedaço da lógica. E na mesma hora que eu olhei, Deus me mostrou
o que era. E eu, com 2 linhas de código, resolvi o problema que me causou transtorno durante 12 horas. 2 linhas. A oração de uma criança. Uma criança de casa. A oração de uma criança. Nosso Deus é um Deus gracioso. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nós esquecemos, quando nós nos focamos em resolver os problemas com a nossa força, quando nós nos focamos em, sejam quais forem os problemas, seja na empresa, seja no trabalho, seja onde for, quando tu foca em resolver com a tua força e esquece que há um Deus poderoso, maravilhoso, que deseja tomar parte de toda a tua vida, das coisas pequenas às coisas grandes, você passa trabalho desnecessário. E você pode fracassar. Então, Deus age. Deus age. E o segundo princípio que nós tiramos é, quando nos movemos nele com fé, já não somos nós, mas é Ele através de nós. Seja uma criança, seja alguém com muita idade, quando a gente ouve a voz e quando a gente busca por intermédio dele, nós não somos mais nós. É ele que se move em nós. Voltamos ao texto no versículo 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. A afirmação de Jesus, registrada no verso 44, do versículo 44, o próprio Jesus afirmou que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, em contraponto ao verso 45, quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Seguida do verso 48, que ele diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ela nos leva a entender que as pessoas estavam vindo até Jesus com uma curiosidade. As pessoas estavam vindo até Jesus para buscar um milagreiro. As pessoas estavam vindo até Jesus para resolver seus problemas naturais ou materiais. Elas não estavam se aproximando de Jesus na concepção certa. Elas estavam vindo a Jesus como quem vem buscar o favor de alguém, como quem vem buscar um auxílio para uma coisa natural. Então, quando Jesus diz aquilo que parece ríspido ao Pai, Jesus, na verdade, está curando não só o Filho, mas também curando a alma. E o que nós mais precisamos é que nossa alma esteja curada e encharcada no óleo da presença dele. No versículo 46 diz: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Algumas traduções dizem um do rei. Outras traduções dizem um oficial do rei. Mas eu imagino que, sendo um oficial do rei, sendo alguém conectado ao rei, e o rei aqui, no caso, é Herodes Antipas, tetrarca daquela região, filho do Herodes, do outro Herodes. Herodes Antipas, esse cara era conectado a ele. E esse cara, então, por estar conectado ao maior poder que existia naquela época, naturalmente falando, devia ser alguém
com influência, com prestígio, com posses. Devia ser alguém que tinha muitas coisas. E eu creio que nessa viagem de Cafarnaum para Caná da Galileia, são aproximadamente 25 quilômetros, mas é lomba acima. Eu creio que nessa viagem houve um primeiro inimigo que esse oficial do rei teve que derrotar, que se chama orgulho. Orgulho. O orgulho é o sentimento de autossuficiência, é o sentimento de poder no coração do homem a partir dele mesmo. Se nós não permitirmos que o Espírito quebre o nosso orgulho, que Ele quebrante os nossos corações, nós não conseguiremos crescer na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus. O orgulho é um sentimento de vanglória do próprio homem. E a pessoa que se encontra em estado de orgulho, orgulhosa, ela é como aquele barro duro. Lembra? Deus nos chama de barro e Ele de oleiro. Se o barro estiver duro, tem que quebrar. E aí, Ele vai dar a forma que Ele deseja. Amém? E eu creio que esse foi o primeiro obstáculo que o oficial do rei enfrentou. Nada do que ele tinha, nada, servia para resolver o problema que estava diante dele. A atitude dele, de pai, ele ouve falar de Jesus, e ouve falar que Jesus está fazendo milagres, e ouve falar que Jesus tem uma conexão com Deus. Ele não sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele acha que Jesus tem uma conexão com Deus. Muitas vezes as pessoas se aproximam de uma igreja evangélica, onde o nome do Senhor Jesus está sendo levantado como Salvador do mundo, procurando mais uma religião. Eu fui em muitos caminhos, mas eu não encontrei aquilo que eu estou buscando, porque não é religião, é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar vida e vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a ponte, não há outra ponte para passar, para nos reconectar com Deus. Nós precisamos estar em Jesus, e por intermédio de Jesus, nós acessamos a presença do Pai e a eternidade. Amém? E este homem vai a Jesus, buscando um milagre. Sabe o paralelo da jornada desse pai? O paralelo da jornada desse pai, multiplicado ao infinito, é o que o nosso Pai fez através do Filho, Jesus Cristo, para buscar cura para nós. O nosso Pai empreendeu uma jornada no Filho, uma jornada que só Ele poderia fazer, só Ele poderia cumprir. Para te buscar, para me buscar. É por nós. A terceira lição que a gente tira nesse contexto é que desafios podem e devem ser vistos como contextos que nos remetem à presença de Deus. Por isso, no versículo 48, Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Essa palavra foi proferida sobre todos os galileus que estavam na recepção, e também para o pai, cujo filho estava enfermo.
Eles não creem na divindade de Cristo, nem em sua palavra, se essa não vier acompanhada de milagres. Mais adiante eles vão dizer para Jesus: quais os milagres que tu fazes para que nós creiamos em ti? Nesse mesmo evangelho de João. Mas acontece algo. O pai, ele recebe aquela resposta dura naquele momento, mas Jesus sonda e esquadrinha os corações. E Jesus sabe onde está a resistência naquele coração. Ele sabe exatamente o que está nessa manhã atrapalhando o fluir dele na tua vida, dentro do teu coração. Jesus vê com clareza. Ele sabe exatamente o que estava prendendo, o que estava impedindo, o que não permitia que aquele homem enxergasse, olhasse a Escritura, olhasse para ele, ouvisse a sua palavra e entendesse que não só a cura física para o filho, mas a cura para a alma estava diante dele. E nessa jornada, muitas vezes a gente ouve coisas que são profundas e no primeiro momento elas não podem ser muito boas, mas se nós atentarmos em Cristo, elas vão produzir o efeito para o qual Deus a designou. O homem veio a pessoa certa, mas veio da forma errada. Ele buscava as mãos do Senhor, ao invés de buscar o Senhor que oferecia aquelas mãos. É possível se aproximar da pessoa certa com pressupostos errados. Além disso, tinha outras coisas que aquele homem não entendia. E nós somos muito parecidos com ele em alguns momentos da nossa vida. O homem pensava que Jesus precisava ir até o filho para curá-lo. O homem pensava que Jesus tinha que chegar antes que o filho morresse para curá-lo. Gente, lembra de Lázaro? Lembra quando Lázaro morreu? O texto diz que ele ficou 2 dias ainda onde ele estava para depois ir até Lázaro. Então por que quando nós estamos diante de desafios nas nossas vidas, nós colocamos pré-requisitos? O homem colocou que Jesus precisava ir até Cafarnaum. Ele colocou que Jesus tinha que chegar antes que o filho morresse, porque senão não dava para fazer mais nada. Mas, gente, para a glória do nosso Deus, Ele não trabalha assim. Ele não está limitado à tua visão, Ele não está limitado aos teus pré-requisitos. Ele vai sobrepassar tudo isso, na medida em que tu crê e te apega nas suas promessas. Lembra? Promessas. Foi o que o Tércio pregou e ministrou aqui domingo passado. Promessas. No capítulo 2, no encontro de Jesus com essa samaritana, enquanto a samaritana deixava o poço e ia lá para Siquém, ou Sicar. Sicar é o nome mais atual, Siquém era o nome mais antigo. Quando ela está indo para lá, eles estão preocupados com o quê? Um sanduíche. Compraram um sanduíche num fast food daquela época. Não vou fazer propaganda aqui. Compraram um sanduíche e foram lá correndo levar para Jesus. E aí eles chegaram com o sanduíche, né? Talvez o sanduíche estivesse quente. Não, não estava, né? Não tinha prensa. Mas Jesus come. E Jesus está ali, sabe, comendo o quê? Comendo alegria. Jesus está sendo nutrido pela alegria que o Espírito gera no coração dele. Porque a samaritana, que era devassa,
que era discriminada, está cheia do Espírito, anunciando a verdade lá em Sicar, e as pessoas estão ouvindo sem ver sinais e prodígios, e estão crendo para a glória de Deus. Mas os discípulos estão preocupados com o sanduba. Tem que comer o sanduba, mestre. Mestre, come. Será que a gente às vezes faz assim com ele? Será que às vezes a gente está olhando no prisma natural e ele está gerando algo tremendo e maravilhoso no prisma espiritual? Você já passou por isso? Nossa humanidade caída, contaminada pelo pecado, se move exclusivamente no âmbito natural. Mas Jesus se move sobre o natural, de forma sobrenatural. No versículo 49, o oficial do rei clama: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Quando ele diz Senhor, o texto vai dizer Kyrios, em grego Kyrios. E no dicionário isso significa aquele a quem ou uma pessoa pertence. A quem algo ou uma pessoa pertence. Muitas vezes antes de nós recebermos o milagre, o Senhor vai remover as escamas dos nossos olhos, ressignificar quem somos e quem Ele é, em nossa mente e em nosso coração, para definitivamente resgatar nossa alma, conferindo a nós a identidade de filhos e filhas, comprados e lavados no sangue do Cordeiro, sem ruga e sem mácula. Ele ressignifica quem nós somos. Na presença dEle, diante da sua palavra revelada pelo Espírito em nossos corações, nós o conhecemos. E mais que isso, nós somos percebidos por Ele e percebemos como estamos e quem somos. Aquele ato de Jesus de curar o filho e a alma do pai, quando Jesus diz pode ir, o seu filho continuará vivo. O versículo 50 diz que o homem confiou na palavra de Jesus. Ele teve que fazer algo. Ele não tinha ainda o relato dos servos que vinham ao encontro dele. Ele não tinha isso. Ele tinha um encontro com Jesus, e naquele encontro com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: pai, pega a estrada de novo. É um dia de viagem. Lomba abaixo, é verdade, de Caná para Cafarnaum. Pega a estrada. O teu filho vive. O teu filho vive. E aquele homem deve ter passado muita coisa no coração dele. Eu acho que aquele homem naquele momento pensou: eu não consegui o que eu queria. Eu tinha que levar ele comigo. Ele não vai comigo. Nós tínhamos que chegar antes que meu filho morresse. Ainda tem um dia para chegar lá. Vai ser tarde demais. Toda vez que Deus nos lança a palavra de fé sobre nossas vidas, nós temos duas opções. A gente pode pegar um pedaço dela, a gente pode duvidar dela, ou a gente pode pegar ela todinha, inteira, nos agarrarmos a ela e cremos que aquele que deixou a Escritura, aquele que deixou a palavra, aquele que deixou as promessas, é fiel para cumpri-las até o dia da sua volta. Ele fará isso, ele faz isso. E aquele homem tomou a decisão correta. Ele decidiu confiar
E ele confiou. E ele seguiu o caminho. O homem cuja fé confiava só em milagres, agora avança para um estágio mais alto. Ele creu na palavra que Jesus tinha dito e aceitou a palavra mesmo sem ter visto o filho curado. O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Não desgruda o Espírito, a revelação da palavra. No momento que a palavra alcança o nosso coração e escolhemos crer e obedecer, nós tocamos na sua glória e somos transformados. No verso 52, no 51, diz que o pai estava ainda no caminho e os servos vieram ao seu encontro com as notícias que o menino estava vivo. Se algum resquício de incredulidade ainda rodava o coração daquele pai, naquela jornada de um dia, Deus, em sua infinita misericórdia, envia os servos para extinguir definitivamente todo e qualquer medo ou dúvida. Eu gosto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor não é o amor que nós amamos a Ele. Esse não é o perfeito amor. O perfeito amor é o amor que Ele tem por nós. Esse amor é confiável. E é confiando nesse amor que Ele tem por nós que o medo dá lugar à esperança e dá lugar à fé. No momento que o Verbo, a verdade, proferiu o que é próprio, a verdade, no momento que ele disse: Pai, pode ir, teu filho vive. A verdade declarou a verdade. E na terra cumpriu-se o que o Criador proferiu. Ele declarou e aconteceu. Aquele oficial do rei Herodes Antipas tornou-se oficial do único e verdadeiro rei, Jesus Cristo. Mais do que isso, ele tornou-se algo que todos os homens que estão aqui são chamados para serem. Ele tornou-se sacerdote no seu lar. E Deus o abençoou. E além da cura da sua alma, do seu filho, que ele foi buscar, o versículo 53 diz que assim creram ele e todos os de sua casa. O oficial do rei era agora o oficial do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não se movia mais naturalmente, ele também se movia de forma sobrenatural, no agir do Espírito. Ele via, ele tocava milagres. Você imagina o abraço que aquele pai deu no filho, quando o filho veio correndo? O filho estava curado. Teu filho vive.
E ele diz: eu consegui, eu busquei na verdadeira fonte, eu busquei aonde estava a água viva, eu busquei aonde há algo para encontrar e para abraçar. Os pais e mães que estão aqui agora, seja de filhos naturais ou de filhos espirituais, tem muita gente que não tem filhos biológicos, mas tem filhos que Jesus te deu para cuidar, filhos espirituais, dos quais tu tem obrigação de sacerdócio, obrigação de amor. Sabe aquele abraço do filho que está doente e dá um beijo e diz assim: obrigado papai, tu orou por mim. Sabe o calor desse abraço? Não é nada perto do calor do abraço que tu vais receber quando tiveres corrido a carreira que Deus tem para ti. Quando nós chegarmos diante do nosso Pai Celestial e Ele te abraçar e dizer: filho amado, filha amada, que bom que tu ouviu minha voz, que bom que tu me amou, que bom que tu, quem me ama, segue e guarda os meus mandamentos. Que isso aconteça na tua vida. Tudo isso aconteceu em um lugar chamado Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, Jesus inicia os seus milagres, os seus prodígios. Ele vai num casamento, ele transforma vinho, água em vinho. Nessa série Encontros, lembro agora, o Maidana ministrou sobre a samaritana, Michel ministrou sobre o casamento em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho, porque o vinho simboliza a alegria, o vinho simboliza a vida, o vinho anunciava o sangue precioso e poderoso que Ele verteria na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos nesta manhã estar aqui para glorificar o Seu nome. Aquele vinho anunciava o sangue dele que seria derramado do Cordeiro perfeito sem mácula por nós. Por nós. E lá nesse lugar, Jesus restaura a vida a um filho a partir do pedido do Pai. Consegue enxergar o paralelo? Com sangue, Ele restaura vida a um filho a pedido do Pai. Consegue se enxergar nisso? Amém? Só Jesus tem a verdadeira alegria. Só Jesus pode restaurar a nossa identidade como filhos. E nele está a verdade, que liberta e transforma. E a verdadeira vida. E nele, só nele, a temos por toda a eternidade. Eu sei que tem pais, tem mães, tem irmãos, irmãs, tem pessoas que estão nesse lugar aqui e que vieram clamar por alguém que não está aqui. Eu sei que
Os desafios que tu tens enfrentado talvez também não estejam aqui. Estão em outro lugar. Eu sei que talvez a compreensão de fé que você tem esteja limitada ainda de perceber a verdadeira grandeza dele e do que ele tem para a tua vida. E eu quero, juntamente com os pastores, com toda a igreja, orar para que essa palavra se cumpra, alcance tua vida, a vida daquele por quem você está aqui intercedendo, ou o desafio que está diante. Quero orar com vocês por isso. Jesus, ao dar aquela resposta dura ao Pai, manifestou onisciência. Jesus, ao curar aquele filho, lá em Cafarnaum, manifestou onipresença. Jesus, ao operar por intermédio da vida do Pai, levando toda a família a crer, manifestou onipotência. Esse Jesus não mudou. Ele está presente aqui. Enquanto você medita sobre essas questões, coloca esses desafios na presença de Deus. Nós vamos louvar. Nós vamos glorificar o nome dele. E depois nós vamos orar juntos. Te coloca de pé nessa manhã, por favor.